Boa tarde a mais um programa Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu quero saudar a todos aqueles que estão nos acompanhando agora e aqueles que irão assistir este programa nos dias vindouros. Nós começamos hoje alguns temas que são de grande importância para a vida da igreja. O tema do nosso programa de hoje é aconselhamento bíblico e missões. Nós estamos numa igreja missionária e nós precisamos pensar na relação entre o aconselhamento e a obra missionária. Quando nós pensamos em aconselhamento bíblico, talvez você pense numa igreja já estabelecida, já organizada, com necessidades peculiares. Então, quando se pensa num ponto de pregação, num campo missionário, ou até mesmo numa congregação, talvez não pensemos na utilidade de um ministério de aconselhamento bíblico. Ok, o programa de hoje tem a finalidade de estabelecer esta relação. Se o aconselhamento é um chamado a toda a igreja, então ele deve ser desenvolvido em qualquer ambiente. Nós entendemos que as Escrituras Sagradas nos chamam a aconselhar uns aos outros. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, nos diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Paulo, então, através das suas cartas, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, então, nos ensina que nós devemos nos aconselhar mutuamente, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, estabelecendo relacionamentos redentivos, biblicamente orientados. Portanto, para pensar na relação da obra missionária e aconselhamento bíblico, nós convidamos no nosso programa de hoje o reverendo Marcelo Carvalho. Marcelo Carvalho, ele é membro do Presbitério de Sergipe e missionário vinculado a uma das maiores agências missionárias do mundo, a WEC Internacional. Marcelo, ele tem várias formações, ele é biólogo, ele é teólogo formado no Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, ele e sua esposa Claudinha. Ele tem mestrado em missiologia pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Universidade Mackenzie. Ele é habilitado em linguística pela Missão Além e pós-graduado em antropologia intercultural pela Universidade Evangélica. Ele é também professor de várias instituições de ensino teológico e formação missionária, tais como o Seminário Presbiteriano de Brasília, onde ele reside hoje, o Seminário Presbiteriano Brasil Central, a Faculdade Internacional de Teologia Reformada, FITREF, o ensino à distância do Andrew Jumper, do Mackenzie. Pastor Marcelo também é escritor de vários livros didáticos em língua indígena para as escolas do povo Rúpida. Ele também escreveu o livro Inverso, Diálogos Indígenas no Alto Rio Negro, este livro aqui que eu estou trazendo para mostrar a vocês, aos nossos ouvintes. Pastor Marcelo também atuou no campo missionário entre os Rúpida durante 18 anos e é missionário há 25 anos. Portanto, esse irmão, ele tem uma vasta formação teológica e uma vasta experiência missionária, no campo missionário ali, no alcance de tribos, ou especificamente dessa tribo que não havia sido alcançada ainda. Portanto, nós queremos convidar nessa tarde o nosso irmão, querido amigo, amado amigo, reverendo Marcelo Carvalho. Boa tarde, Marcelo.
Ah, nós Opa, vamos então ter. agora sim, agora isso. Eu quero agradecer, Reverendo Alberto, pelo convite e o privilégio, obviamente, de estar aqui com vocês aqui nessa tarde. Eu quero saudar não só a você, mas a todos aqueles que nos assistem hoje à tarde. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui e compartilhar um pouco a respeito da importância do aconselhamento bíblico na obra missionária. E realmente é um tema empolgante para mim, e eu tive o privilégio de, obviamente, conhecer você, Alberto, ainda na sua fase de treinamento ali no mestrado dos Estados Unidos, e conversamos muito sobre aconselhamento, isso faz uns 8 anos atrás, e foi aí que eu estava começando a me apaixonar por essa área também. Marcelo, é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco nessa tarde, rapaz. É um prazer enorme, né? Eu estava ansioso por poder tê-lo em alguns dos nossos programas. Então, quando eu pensei no tema missões e aconselhamento bíblico, eu não tinha outra pessoa em mente senão você. Então, quero agradecer antecipadamente a sua disposição em nos servir aqui, não somente a nós, mas todos aqueles que nos acompanham nessa tarde. Então, você que está nos acompanhando no nosso programa, você pode fazer alguma pergunta ao reverendo Marcelo, nós vamos estar direcionando essa pergunta a ele, e se obviamente houver tempo hábil, nós vamos tentar ouvir aí a resposta do Marcelo. Mas para começar nosso bate-papo dessa tarde, Marcelo, eu gostaria de, se possível, você nos falasse um pouco a respeito do ministério, do seu ministério no campo missionário entre os Rúpida, para que aqueles que estão nos assistindo ou aqueles que nos assistirão possam ter aí a ideia daquilo que o Senhor, Deus, fez e tem feito na sua vida, especialmente aí na sua experiência no campo missionário, tanto você como Claudinha. Você poderia me dar aí um resumo? Eu sei que é bem difícil resumir uma experiência de 18 anos em alguns minutos, mas um panorama aí seria muito bom para aqueles que estão nos assistindo. Isso. Bom, certamente, um prazer enorme poder falar sobre isso, né? Poderíamos ter aí, talvez, horas para poder trazer um resumo, né, de todos esses anos ali trabalhando. Nós tivemos o privilégio de, depois de sairmos do seminário, ainda no período em que cursava o mestrado, de sermos convidados para fazer parte, né, formar uma equipe nova de missionários dessa missão, a WEC, no caso a WEC aqui do Brasil, o WEC International, mas aqui nós temos o WEC Brasil e o WEC Amazônia. Então, iríamos abrir um novo campo, e aí fomos convidados pelo reverendo Ronaldo Lidório, eu, a Cláudia, minha esposa, e mais duas outras famílias. E a nossa missão tinha trabalhado aqui no Brasil na década de 1920. Tivemos aqui muitos missionários, inclusive mártires aqui, nessa década de 1920 na nossa missão. Em 1930 ela sai de área, e 80 anos depois eles decidiram retornar ao trabalho entre indígenas aqui no Brasil. E foi um desafio enorme, né, porque nós estávamos entrando em contato com um povo. Aqui tem um sistema de pensamento totalmente diferente, um sistema de crença distinto do nosso, a sua própria língua muito diferente daquilo que estamos acostumados, ter que morar em área isolada. A cidade mais próxima ficava a 400 quilômetros por rio, até chegar lá, e mais 6 quilômetros de estrada, de caminho, né, pela floresta, para poder chegar na aldeia, uma pequena trilha. E de sorte que foi uma experiência singular, e eu penso nos meus outros colegas que formaram comigo no seminário JMC, cada um teve o seu rumo ministerial, a maioria deles para a igreja, e nós fomos ali para o campo. Tivemos uma experiência incrível, como eles também têm tido, mas nós tivemos o privilégio de conhecer como é que vive um povo que por séculos não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus, não tem nenhuma dica a não ser a revelação geral da existência desse nosso Deus grandioso, mas que vivem ali, têm as suas respostas na sua própria cultura, e chegamos ali para conhecê-los, aprender sobre como eles pensam, aprender o seu sistema de crença, aprender a sua cultura, a sua língua. Eu lembro que nós gastamos ali 4 anos para começar a falar e conversar com eles na língua, né, porque
uma língua totalmente diferente, uma língua semelhante às línguas asiáticas, e foi um tempo bom, fizemos muitos amigos, e pela graça de Deus, depois de 16 anos trabalhando com eles, nós tivemos os primeiros frutos. Então, e por questões de saúde, assim que os frutos vieram, eu sei que isso foi um presente de Deus para nós, em 2018, tivemos que sair no ano seguinte, né, 2018, 2020, tivemos que sair da região por questões de saúde na família. De sorte que foi um trabalho extremamente rico, desafiador e não menos árduo nesse tempo lá, mas foi extremamente rico. Lá deixamos 3 irmãos em Cristo e que têm ali caminhado firmemente, fielmente nos caminhos do Senhor. Maravilha, que bênção. Eu esqueci de colocar aqui que o reverendo Marcelo é casado com a Claudinha, que ele já mencionou, que também serviu neste projeto missionário ali com os Rúpida, e eles são pais de 3 crianças adoráveis, o Ed, a Laurinha e o Timóteo. Eu gostaria de deixar o abraço à Claudinha e às crianças que nós conhecemos recentemente aí quando estivemos em Brasília. É uma alegria, um prazer ter irmãos tão amáveis e tão abençoadores como vocês. Depois de ouvir um pouco aí, um super resumo desta obra aí que o Senhor fez e tem feito, né, e aquilo que vocês adquiriram no campo, agora vocês passam a outras gerações de missionários que agora se achegam aos trabalhos e aos projetos ali entre os ribeirinhos. Eu gostaria de entrar no ponto, né, começar a construir aí essa ponte entre obra missionária e aconselhamento bíblico. Marcelo, eu acho que as pessoas estão se perguntando, né, aconselhamento bíblico, obra missionária, como é que é esse casamento? Então, é importante que a gente consiga poder fazer esta ponte. Então, a grande pergunta que os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando é: quando e como você conheceu o aconselhamento bíblico e qual foi e tem sido o impacto disso em sua vida pessoal e familiar? A sensação dessa pergunta, Alberto, é como se a gente estivesse no campo e eu estivesse na intermediária e você lançasse a bola redondinha para mim, para eu poder dar aquele chute, como a gente diz, na veia, né, no futebol. Essa pergunta é ótima. Bom, o aconselhamento bíblico, ela entrou na minha vida no momento de crise muito grande. Eu e a Cláudia, nós tínhamos terminado a 6ª tentativa de fertilização in vitro, porque como casal éramos estéreis, é um casal estéril, e tentamos, e aí não tivemos êxito nesse processo de fertilização. Deus, na sua providência, nos abriu portas, né, mantenedores que ligaram para nós para bancar os tratamentos sem que buscássemos nem pedíssemos absolutamente nada, mas Deus, ele moveu pessoas e aí estávamos bem frustrados quanto a isso. Mas somado a isso, e aquele sentimento de luto nesse momento, porque o filho que nós desejávamos, eles não vieram, ou ele não veio, eu também estava com burnout. E aquilo foi um negócio estranho demais. Para mim não fazia sentido como é que alguém que é crente, como é que alguém que é missionário, serve a Deus, ministério integral, tem burnout. E aí foi uma situação bem difícil, porque nós tínhamos que conversar com os nossos mantenedores, as igrejas, pessoas, dizer que nós teríamos que sair do campo por um ano para poder cuidar. Então, o nível do meu burnout, obviamente burnout é um nível alto, mas era algo bem sério, e eu não teria condições de continuar no campo. Deveria tirar um sabático para poder fazer isso. Então, eu lembro que nós havíamos passado pela cidade de São Paulo, e ali nós temos diversos amigos, e de forma especial, um casal amigo nosso, que é da família Lotti, o Rinaldo Lotti e a Cláudia Lotti. E estávamos jantando na casa deles, já nos preparativos para irmos embora, tirar esse sabático, quando eu abri o coração lá, eu e a minha esposa abrimos o coração para eles, exatamente informando a respeito da nossa situação e queríamos, então, parar durante um ano para cuidarmos da nossa saúde. E ali, então, o nosso irmão presbítero Rinaldo, então, me levou até o escritório dele, na casa dele, e falou: olha,
eu quero mostrar para você um lado do meu escritório aqui, que é o lado do aconselhamento, de aconselhamento bíblico. E falou um pouco da sua história, falou do tempo que ele passou nos Estados Unidos estudando, e apresentou diversos autores. Eu confesso que eu não conhecia nenhum daqueles que ele me apresentou ali. Mostrou algumas teses, inclusive, desses autores, dissertações, e aí ele falou, olha, peraí, tem um livro aqui em português que eu quero presentear você. Eu tenho aqui a versão em inglês, foi a que eu li, mas eu quero, é do Ed Welch, e o livro é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Então, eu peguei aquele livro, e eu posso dizer, então, que o meu contato com o aconselhamento bíblico foi através dessa família muito querida. Então, eu sou um devedor a eles, né, por me apresentarem o aconselhamento bíblico. E aí, então, levei esse livro para o meu tempo de sabático, eu e minha esposa, nos Estados Unidos, numa missão que recebe pessoas em período sabático, em furlough, e aí comecei a ler aquele livro do Ed Welch. E aí, eu me dei conta, naquele livro especialmente, o quanto as pessoas eram importantes na minha vida, a ponto de assumirem o lugar de Deus. E muitas das minhas ações, inclusive no campo missionário, apesar de não perceber, de não fazer isso de forma consciente, ela realmente tinha por detrás, ou como pressuposição, agradar pessoas, impactar pessoas. Mas eu não estou me referindo necessariamente aos indígenas, mas à minha equipe, especialmente a diretoria de campo. E como essas pessoas tomaram o lugar de Deus na minha vida, no que diz respeito a serem a razão ou o foco do meu temor, usando o termo bíblico para temor aqui, ou seja, admiração, respeito e relacionamento, né? Então, descobri que os tapinhas nas costas faziam muito bem. Então, quando nós planejávamos os triênios do nosso trabalho no campo, e eu escrevia tudo aquilo, do que eu iria fazer juntamente com minha esposa, eu percebia que aquilo não tinha, na verdade, Deus nesse processo. Deus, ele era incluído já no final, depois que estava tudo terminado. Então eu orava e pedia a bênção dele sobre esse projeto. Mas eu percebi nesse período que foi exatamente o temor de homens que também me levou àquele estado que eu me encontrava. Trabalhar muito para poder apresentar, obviamente, resultados e impactar essas pessoas, e não necessariamente pensar em servir em pureza o nosso próprio Deus. Então, o aconselhamento bíblico, ele entra na nossa vida, na minha vida pessoal, como uma estrada que Deus abriu para poder cuidar do meu coração, na minha vida espiritual, exatamente nesse momento de burnout que eu estava vivendo e tive que, inclusive, sair do campo. Então, vocês podem imaginar, você se prepara para ir para o campo, passa anos a fio, e de repente você se vê numa condição em que o seu corpo está gritando para você a impossibilidade de seguir nessa caminhada ministerial. Uma sensação de frustração, de impotência, de impossibilidade. Então foi no momento em que Deus me quebrou que eu conheci o aconselhamento bíblico. E, obviamente, daí adiante, a Ed Welch foi só a porta de entrada para outros autores e outras pessoas. E, óbvio, então, incluindo aí nessa resposta a questão pessoal e, obviamente, familiar, porque o impacto que isso trouxe para a nossa vida e o nosso relacionamento, obviamente, como casal, o nosso relacionamento com os nossos colegas de campo, nosso relacionamento com as pessoas de uma forma geral, isso tudo foi fruto desse período em que estávamos quebrados e que Deus abriu essa preciosa porta conhecida como aconselhamento bíblico. Marcelo, é maravilhoso ver como Deus trata as nossas vidas, né, o nosso coração. E quando pessoas ouvem, obviamente, um ministro do Evangelho, um missionário, pastor, assim, abrindo o coração e mostrando as suas fragilidades, né, pessoas são encorajadas a entender que todos nós precisamos de ajuda, todos nós somos pecadores alcançados somente pela graça de Deus. E eu, particularmente, me alegro por ter conhecido você e a Claudinha lá nesse período nos Estados Unidos e ter podido ali ouvir vocês um pouco e começar essa amizade que nós temos nutrido ao longo desses anos. Mas, Marcelo, depois de ouvir isso, né, o como e o quando e o impacto do aconselhamento bíblico, Marcelo e Cláudia então passaram esse tempo ali nos Estados Unidos, esse ano sabático, sendo ministrados pela palavra de Deus, sendo alimentados, tratando o coração.
Mas depois Marcelo e Cláudia voltaram para o campo missionário, voltaram para a realidade da vida, né, para os desafios das incursões missionárias ali entre o povo Rúpida. Ah, eu gostaria que então você falasse um pouco para nós do impacto posterior, né? Deus tratou o seu coração, obviamente tem tratado, né? O seu coração, o coração da sua esposa Cláudia, mas vocês voltaram para o campo missionário e o que em que foi útil, né? Assim, ser abençoado, começar a ler e a ter acesso a autores, escritores, né? Irmãos que têm servido a Igreja de Cristo, não somente naquele país, mas também aqui no nosso país, em vários locais do mundo. Qual foi o impacto de simplesmente aí colocar mais uma ferramenta dentro do seu trabalho como missionário no campo? Qual foi o efeito disso no retorno ao Brasil? Uhum. Essa pergunta também é bem bastante proveitosa. Nesse processo de retorno ao campo, estávamos ainda saindo do burnout, passamos um ano sendo cuidados por conselheiros, tivemos 2 conselheiros em particular durante todo esse tempo, e nesse retorno nós fizemos um processo de reentrada no universo de novo missionário no campo, e os primeiros meses ainda bastante difícil, o meu organismo, o meu corpo ainda bem debilitado. E aí, a primeira porta que Deus abriu no retorno do campo missionário foi exatamente a questão relacional com a equipe. Então, a primeira coisa que Deus, de forma graciosa, fez foi derramar do seu óleo, se eu posso assim dizer, nesse relacionamento com a equipe. E nós tínhamos como equipe de missionários uma reunião semanal quando estávamos na cidade, né? Então, quem estava na cidade participava dessa reunião semanal de oração. E a reunião, ela tinha um ar muito interessante, porque imagina, você tem uma reunião de líderes, porque missionários são líderes, né? Então, com seus pensamentos, com seus projetos, e cada um com o seu perfil, mas líderes, né? Então, havia às vezes um clima de não querer partilhar absolutamente, abrir o coração uns com os outros, preocupações uns com os outros, do que vão pensar. Então, os pedidos de oração, eles tendiam a ser muito mais superficiais. E o primeiro impacto do retorno no campo foi quando nós voltamos, eu e a Claudinha, nós decidimos a primeira coisa é que nós precisávamos abrir o nosso coração para os nossos colegas de campo e falar das nossas lutas, das nossas necessidades no que diz respeito à oração, pedidos de oração, às lutas pessoais. Então, primeiro fizemos isso. Passado alguns dias, algumas semanas, propomos aos líderes lá desse grupo de oração da equipe que nós estudássemos livros na área de aconselhamento. E aí, se eu não me engano, o primeiro livro que nós estudamos foi aquele da Elyse Fitzpatrick, que é o Ídolos do Coração. E aquele negócio fez um reboliço na equipe. Então, para os irmãos entenderem o que isso significa, eu lembro que a esposa do diretor da missão, na ocasião, disse assim, a respeito do nosso retorno, né, dizendo que nós éramos pessoas diferentes, pessoas novas, né? Claro, isso graça de Deus e na instrumentalidade do aconselhamento bíblico. E a partir daí, então, saímos numa sequência de estudos de livros na área de aconselhamento. Eu lembro que nós estudamos logo em seguida Ídolos do Coração, pegamos o do Tim Keller, Os Deuses Falsos, para complementar a Elyse, e daí seguimos então para O que você espera, o que você esperava do Paul Tripp, e lemos aquilo como equipe, né, e estudamos ali semanalmente. Então, o primeiro impacto que nós tivemos no retorno ao campo foi o aconselhamento, ele abençoou a nossa equipe ali no campo. E eu lembro que nessa nossa vinda para cá, para o Brasil, retorno, a coisa tomou uma dimensão tão grande que não só abençoou a nossa equipe, mas abençoou a liderança de uma outra agência missionária que estava passando por um drama terrível, em que um dos seus missionários havia sido preso ali nos Estados Unidos, e a quem eu acompanhei durante esse tempo lá, fazendo visitas na prisão, a ele, e também no dia do julgamento. Então, no retorno, nós conversamos muito, eu, a Cláudia e a liderança dessa missão, e conversamos sobre a importância e o papel do aconselhamento na nossa vida e na vida das agências missionárias. E aquilo também causou um impacto grande, de tal forma que o aconselhamento bíblico agora faz parte também do currículo dessa instituição. Bom,
no que diz respeito ao ministério entre os indígenas, o que o aconselhamento bíblico fez é que eu posso dizer assim, ele mudou, primeiramente, o meu púlpito. Então, quando eu pregava nas igrejas, não entre o povo que eu trabalhava, mas na cidade tinha uma igreja que eu eventualmente pregava, ou quando eu saía de férias visitando as igrejas mantenedoras, o púlpito mudou, porque um elemento começou a aparecer no púlpito que antes não tinha, e era exatamente a graça. E essa compreensão de que é impossível que o ser humano ele dê passos no que diz respeito à mudança em sua vida pela sua própria força, isso é uma impossibilidade de forma absurda, porque os efeitos do pecado em todas as nossas áreas, as áreas da nossa vida, são tão devastadores que é impossível que alguém dê passos sem que a graça de Deus esteja presente. Eu lembro muito bem do Paul Tripp dizendo, se você está reconhecendo o quão pecador você é, e que coisas novas têm acontecido na sua vida, mudanças têm acontecido, e ele diz, é sinal de que a graça invadiu você. Então, o púlpito, ele começou a ser centrado não só no evangelho, mas centrado também na graça, ou seja, todo o apelo, entre aspas, toda a convocação ou chamado na igreja, para a igreja, seja na área de santidade, de compromisso com Deus, de compromisso no reino, ele sempre terminava com a ideia de que a graça tem que permear tudo isso, e que é impossível que nós tomemos uma posição ou uma decisão se não for pela graça de Deus. Ou seja, a ideia de sermos completamente dependentes de Deus em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na nossa caminhada em santidade. No que diz respeito à questão da comunicação do evangelho para o povo com o qual trabalhamos, eu quero dizer para você que a coisa mais surpreendente que aconteceu foi o impacto da hermenêutica do aconselhamento bíblico no campo. A maneira como eu passei a ler a Escritura Sagrada e aplicar a Escritura Sagrada a pessoas que pensam completamente diferente de nós, aquilo foi um grande presente que Deus me deu. Então é incrível, e isso me faz lembrar o livro do Ed Welch, aquele em inglês, se eu não me engano, é Running Scared, que é sobre Correndo com Medo, é um livro sobre ansiedade. Para mim, talvez o melhor livro do Ed Welch até hoje, para mim particularmente. Tem um capítulo lá em Deuteronômio 8, que ele explica, ou faz uma exposição de Deuteronômio 8, dizendo sobre como Deus conduz o povo no sofrimento, para provar-lhe e saber o que está em seu coração. Mas ele faz tudo isso por amor. Então, é incrível perceber, naquele momento, já no campo, o quanto de expressão de amor da parte de Deus foi importante nessa saída com burnout do campo, quando eu estava já ali pregando o evangelho para os Úpida. Então, a ferramenta que o aconselhamento bíblico me deu no que diz respeito à interpretação do texto bíblico, ampliando a hermenêutica que eu já tinha, que eu já conhecia, mas de uma forma especial, especialmente nos escritos do Mike Emlet, o seu livro Crosstalk, que eu acho que em português ficou A Palavra Cruzada. E é interessante porque eu já vinha lendo as obras do Welch, do Paul Tripp, e vendo a maneira como esses servos de Deus interpretavam a Escritura e aplicavam a Escritura no campo, no trabalho e de aconselhamento. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa hermenêutica, ela mudou completamente a forma como eu estava comunicando o Evangelho de forma muito mais aplicável, ou seja, dentro dessa esfera da teologia prática ali no campo missionário. Que bênção ouvir todo este relato, todo esse testemunho a respeito daquilo que Deus, né, fez na sua vida através de um momento tão difícil, né, Marcelo, ministerialmente falando, as lutas que vocês passaram, a ida para os Estados Unidos, todo o sofrimento, né, que vocês passaram, mas os efeitos e os impactos disso na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu ministério, tanto entre os indígenas quanto entre as equipes que ali estão servindo na mesma causa. Então isso é algo maravilhoso. Eu recordo que no meu tempo de estudos nos Estados Unidos, nós tínhamos pessoas de várias áreas, né, ministeriais e profissionais, né? Tínhamos ali enfermeiros, um professor, pastores,
médicos estudando justamente para refletir e meditar a respeito das aplicações da palavra de Deus para a vida, né? E justamente o livro que você citou do Mike Hamlet, Conversa Cruzada, ele justamente fala dessa interseção, né? Dessa inter-relação entre a palavra e a vida na prática. Então, isso é maravilhoso, isso é formidável ouvir. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu gostaria, antes de passar para a quarta pergunta, Marcelo, gostaria de saudar aqui alguns irmãos que estão nos acompanhando. A irmã Oralice Lima, a Caroline Melo, a irmã Delva Souza Santos. Gostaria então de mandar um grande abraço e agradecer pela sua participação. Deixe a sua pergunta no nosso chat. O nosso tema de hoje é aconselhamento bíblico e missões. E para isso nós chamamos aí o nosso irmão, reverendo Marcelo Carvalho, para nos ajudar a entender esta inter-relação, esse impacto prático da palavra de Deus na vida e no ministério, não somente na igreja local, mas em qualquer ambiente, seja ele ministerial, seja ele profissional. Vamos então à quarta pergunta, e a quarta pergunta ela tem o desejo justamente de ir nos levando a entender cada vez mais próximo, mais claramente, esta inter-relação de aconselhamento e missões e evangelização. A grande comissão, a missão da igreja e o aconselhamento bíblico. É o tema da nossa quarta pergunta. Marcelo, em sua perspectiva, como você relaciona isso, né? A grande comissão, nós temos ali Mateus 28, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus deixou aos seus santos apóstolos. Então, como é que a gente consegue relacionar a missão da igreja, a grande comissão e o aconselhamento bíblico? Ótimo. Eu queria começar citando aqui rapidamente Jay Adams, que é, para nós, né, praticamente o fundador, o pai do aconselhamento bíblico, pela graça de Deus, obviamente. E eu lembro que em seus escritos ele falava sobre a impossibilidade do uso do aconselhamento bíblico. Aí você me corrige, reverendo Alberto, se eu estiver equivocado, mas a impossibilidade de você usar o aconselhamento bíblico com alguém que é incrédulo, porque por teria o ponto de contato, obviamente, na perspectiva redentiva ou salvadora da parte do Senhor Jesus. E foi surpreendente ler David Powlison escrevendo, se eu não me engano, falando a verdade em amor, e certa altura no livro, já no final desse livro, ele fala sobre a importância e o papel do aconselhamento bíblico na evangelização das pessoas. E eu fiquei surpreso porque quando eu li esse livro e vi o próprio Powlison falando sobre isso, aquilo me calou, entrou no meu coração de maneira muito agradável, porque eu já vinha fazendo isso. Eu já estava usando o aconselhamento bíblico no campo, as ferramentas do aconselhamento bíblico no campo. E então, tendo falado sobre o Powlison, e aí é importante que a gente tenha essa visão de que o aconselhamento bíblico, ele tem tido uma progressão histórica no desenvolvimento, porque ela é uma área nova da teologia prática, mas ela tem se desenvolvido muito nas últimas décadas, e tem sido surpreendente a forma como ela tem se tornado um tremendo instrumento de Deus, obviamente não só nessa área específica do aconselhamento, mas ela também como um instrumento que vai refletir e pode auxiliar em outras áreas, como, por exemplo, a área da grande comissão, da evangelização dos povos. E como eu falei, o impacto da hermenêutica utilizada no aconselhamento bíblico, para nós, isso é algo realmente tremendo. Então, deixa eu falar, então, de maneira bem prática, sobre como é que o aconselhamento bíblico ele se encaixa no que diz respeito à grande comissão e, obviamente, na missão da igreja, que seria anunciar as verdades
a do nosso Deus, a anunciar o seu reino, anunciar a salvação em Cristo Jesus, que não é uma obra que se restringe a simplesmente aos missionários, evangelistas, mas a todos. E o que a gente observa é que o aconselhamento bíblico, ele, na verdade, traz uma estrutura que ele se aplica também nesse processo de comunicação do evangelho. Então, por exemplo, se a gente pudesse resumir, e aí mais uma vez, claro, eu não sou especialista em aconselhamento bíblico, né? Eu sou só um estudioso pessoal, né, disso, mas o aconselhamento bíblico, ele tem a seguinte abordagem: ele se propõe a oferecer pensando no aconselhado, na relação do conselheiro e o aconselhado, ele pretende oferecer uma resposta específica a uma pessoa específica que está passando por um problema específico. Então, é curioso que nesse processo em que o conselheiro está diante do seu aconselhado, da pessoa que está fazendo com ele aconselhamento, ele precisa conhecer essa pessoa, entender a forma como essa pessoa pensa, o seu sistema de pensamento, o seu sistema de crença, quais são as verdades que aquela pessoa tem como pressuposição em sua vida, e tendo feito, à medida que o aconselhamento ocorre, ela, então, tendo o perfil de forma mais clara daquela pessoa, ela, então, diante do problema dela, ela vai propor para essa pessoa uma resposta bíblica para que ela possa ser confrontada e, sob a ação do Espírito Santo, então, a ter essa mudança de atitude ou essa mudança de perspectiva e etc. Bom, eu posso citar aqui um exemplo, quando eu ouvi o meu conselheiro, o Tom Marks, lá nos Estados Unidos, missionário da minha missão, WEC, falando sobre a questão da identidade. E ele dizia assim: Marcelo, lembre-se que, como dizem Efésios, o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus é o poder que Deus te salvou. E a sua identidade, ela está conectada com esse Deus que manifesta o seu poder para ressuscitar o seu filho e também para salvar você. Então, foi curioso aquilo e muito impactante, porque o meu problema, como eu falei, de temor de homens era absurdo. E aí, naquele dia, foi como Deus derramando um bálsamo em meu coração e dizendo para mim, através da instrumentalidade daquele irmão, usando a palavra e dizendo: o que vai definir, Marcelo, a sua identidade não é a sua produção cognitiva, não é a sua produção ministerial, não são os seus escritos, não é a quantidade de sims, entre aspas, que você dá para a sua liderança, mas é o fato de você ser filho de Deus. E esse Deus que usou o mesmo poder para ressuscitar a Cristo e te salvar, é esse Deus que você deve ter como amparo e como estrutura, plataforma de construção identitária sua. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva de que o aconselhamento bíblico oferece uma resposta específica para uma pessoa específica, para o problema específico que ela está passando, isso tem uma dimensão, isso pode tomar uma dimensão muito maior, porque no trabalho missionário, o que é que você precisa? Eu preciso conhecer o povo com o qual eu estou trabalhando. Eu preciso entender o seu sistema de crença, eu preciso entender a sua cosmovisão, eu preciso entender quem são eles. E, a partir disso, eu preciso observar quais são os seus principais questionamentos, suas principais lutas, dilemas e etc. E aí, então, eu preciso oferecer para essa pessoa, através da pregação do Evangelho, mas numa abordagem, e o Evangelho vai ser o mesmo para qualquer povo, mas uma abordagem que eu lhe traga uma resposta também específica no que diz respeito aos anseios culturais desse povo. Então, dá uma sensação, e aí, se me permite, reverendo Alberto, dá uma sensação que a apologética missionária, e aí eu estou falando a respeito de uma das faces da apologética, o aconselhamento bíblico e o trabalho missionário, eles estão o tempo todo, eles podem trabalhar de maneira coordenada, de maneira articulada. Então, a experiência nossa tem mostrado de que o aconselhamento bíblico ele tem um papel fundamental, não só nessa estrutura de uma resposta específica para uma pessoa específica que passa por um problema específico, ou uma resposta específica para um povo específico que tem uma cosmovisão, dilemas e problemas específicos. Mas o aspecto que o aconselhamento bíblico resgata na vida das pessoas e pode cumprir o papel na vida missionária da realidade de que nós somos
realmente e profundamente pecadores, carecendo da graça. E aí eu quero dizer, o aconselhamento bíblico, ele tem um papel de nos fazer retornar a uma vida de evangelho ou do evangelho absurda. Porque a sensação que nós tínhamos, eu particularmente, tinha de que o evangelho, ele se restringia unicamente ao processo comunicacional das verdades salvíficas de Cristo para o perdido. Quando, na verdade, eu descobri, por meio do aconselhamento bíblico, que o evangelho, ele faz parte da nossa vida diária. E certamente um dos elementos que nos chama a atenção é o oferecimento gratuito dessa salvação em Cristo Jesus. Ou seja, a graça, ela deve permear a minha vida. E eu preciso, então, pela graça, caminhar mesmo quando peco, saber que Deus é gracioso e que eu tenho esperança nele e ser também, obviamente, gracioso. Eu lembro do sobrinho do Herman Bavinck, o Johann Herman Bavinck, missiólogo, e ele dizia o seguinte: só é possível você confrontar as pessoas em seu pecado no campo missionário se você, de fato, sabe o quanto também você é pecador. Então, eu penso que esses dois aspectos do aconselhamento bíblico, essa estrutura inicial da resposta específica para a pessoa específica, com um problema específico, que se aplica numa dimensão cultural, e obviamente as pessoas a quem você comunica o evangelho, mas também a expressão da graça de Deus e da paciência que você precisa ter com o outro, considerando a própria paciência de Deus conosco, o quão nós somos pecadores. E aí eu termino citando aqui, de maneira bem especial, e obviamente sou sempre grato a você, reverendo Alberto, quando nós estivemos com o Ed Welch na casa dele juntos, eu, a Cláudia, você e ele, nós estávamos conversando e ele perguntou: Marcelo, o que é que mais te impactou no aconselhamento bíblico durante esse tempo aqui nos Estados Unidos? E eu lembro que eu respondi para ele: Welch, eu acho que a coisa que mais me impactou foi a consciência de quão pecador eu sou. E obviamente, né, irmãos, essa é uma parte negativa, mas a positiva é o tamanho da graça oferecida por Deus a cada um de nós. Então, eu penso que esse é o papel e a relação que o aconselhamento bíblico tem na vida da igreja, no cumprimento da sua missão e, obviamente, da grande comissão. Que coisa maravilhosa. Como você disse lá no início do programa, Marcelo, dá vontade de a gente estender o programa aí pela tarde para te ouvir, para ouvir aquilo que Deus tem feito na sua vida, no seu ministério, através de diversas oportunidades e de situações que te colocaram em dificuldades, em lutas, e como Deus, através de outros irmãos, usando escritos, usando pessoas, usando uma série de situações e circunstâncias, tem abençoado e tem usado a sua vida em tantos lugares. É uma bênção ouvir este impacto, né? E esta relação agora que faz todo sentido quando nós olhamos para aconselhamento bíblico, para a missão da igreja, para a grande comissão, e como o evangelho, ou o ministério da palavra, né, que todos nós fomos chamados, tem a sua expressão tríade, né? David Powlison falava dessa expressão tríade, o ministério da palavra na minha vida pessoal e devocional, e a minha vida devocional, ela se expressa ao passo que eu prego a palavra de Deus do púlpito, e ensino as escrituras, mas também num relacionamento, num ministério interpessoal. Quando eu ouço pessoas, quando eu me envolvo com pessoas, quando eu amo essas pessoas, entendo-as e posso trazer o remédio preciso das escrituras sagradas, entendendo que a lei do Senhor restaura a alma. Marcelo, eu ouço o seu testemunho como pastor, missionário, professor de seminário, a sua experiência tanto no campo missionário, como escrevendo, ensinando, instruindo, formando outras gerações de missionários. E o ardor no coração quanto a propagar aquilo que não é algo, digamos assim, novo, né? O que Jay Adams fez foi simplesmente retornar aquilo que se fazia na época da palavra de Deus ali, do povo de Deus,
na época do Novo Testamento, quando nós olhamos ali para a história da igreja, como os pastores eram conhecidos como médicos de alma, né? Quando nós olhamos ali, tanto nos 4 primeiros séculos, como na época da Reforma, pós-Reforma, puritanos, como eles tratavam as pessoas, como eles entendiam as suas aflições, dilemas, os seus problemas emocionais, as suas afeições, né? E nós vimos aí então um grande desafio, né? Um grande desafio. Obviamente, esse nome aconselhamento bíblico talvez seja uma terminologia nova, mas isso sempre aconteceu, né? Desde o Éden, né? Nós dependemos dos conselhos de Deus. Ah, e ao longo da igreja, né, como a igreja cresce e se desenvolve a partir de uma teologia, né, do apóstolo Paulo, não somente do apóstolo Paulo, mas da Escritura. Mas temos um grande desafio e o seu testemunho, meu irmão, é muito animador para a minha vida e para a vida de muitos pastores, missionários, irmãos e irmãs espalhados aí pelo nosso grande país. Eu gostaria então, para finalizar o nosso programa, que você falasse um pouco a respeito da importância, como é que você encorajaria pastores, missionários, evangelistas, obreiros daquelas mais distantes rincões onde a palavra está sendo pregada, onde pessoas estão se relacionando, qual a importância de buscar a retornar aquilo que tanto a Escritura Sagrada quanto a história da igreja nos traz, e o que nós chamamos mais contemporaneamente de aconselhamento bíblico. Qual a palavra, reverendo Marcelo, que você deixaria, né, para estes obreiros que estão aí nas suas lidas ministeriais, pastores, missionários, quanto à importância do aconselhamento bíblico? Uhum. Eu diria, Reverendo Alberto, que quando nós pensamos no aconselhamento bíblico e tocando nessas áreas ministeriais, né, como pastores, missionários, evangelistas e obreiros, de uma forma geral, eu penso sempre que o aconselhamento bíblico ela tem um papel fundamental, articulatório, e essa é a expressão que eu quero usar aqui. O aconselhamento bíblico ele é um instrumento articulatório dos eixos teológicos que nós conhecemos. Porque quando você pega uma obra de teologia, claro, e aí eu estou, na verdade, estimulando esses irmãos, meus colegas pastores, missionários, os obreiros, e claro, todos os irmãos de uma forma geral, o aconselhamento bíblico ele tem uma função articulatória e prática impressionante e, obviamente, é importante percebermos isso. Ou seja, nós temos os grandes eixos da teologia bíblica, a teologia sistemática, a exegese, a teologia histórica, a teologia filosófica. Esses eixos, ou os grandes eixos da teologia, eles precisam estar articulados. E a área da teologia prática, ele promove o ambiente de articulação desses eixos. O que surpreende, e aí eu estou querendo enfatizar a importância de que os meus irmãos, colegas que trabalham servindo ao Senhor no ministério, mergulhem e debrucem no aconselhamento bíblico, porque o aconselhamento bíblico, ele é essa articulação, ou essa ponta articulatória desses eixos, e que faz com que os movimentos da vida cristã ocorram de maneira fluida e mais tranquila. Ou seja, o aconselhamento bíblico, quando você lê livros, por exemplo, seja do Edwelt, do Paulinson, do Smith, tem uma turma enorme que vocês veem, o pessoal da Nutra, aqueles livros publicados pela Nutra, pela Cultura Cristã, pela Editora Fiel, Paul Tripp, e etc. Você percebe que há uma carga teológica impressionante. Eu costumo observar muitas vezes nos escritos do Paul Tripp o tanto que ele traz, por exemplo, de confissão de fé, né, ali dentro daquilo que ele escreve. Ele não cita necessariamente a confissão de fé, mas você percebe que várias vezes ele parece que está reproduzindo a confissão de fé.
Então, o que a gente percebe é que o aconselhamento bíblico não pode ser tomado como uma área que está à parte, como um outro eixo, um eixo a mais. Não, não, não. O aconselhamento bíblico, ele é o eixo que vai fazer com que a gente articule todo o nosso conhecimento doutrinário e isso então se torne em prática. Prática como? Da minha própria vida cristã, do meu relacionamento pessoal com Deus. Então, eu queria primeiramente estimular os meus colegas, irmãos em Cristo, que usassem o aconselhamento bíblico como material devocional para você. Então, se você nunca leu, eu já vou logo dizendo aqui para você, Instrumentos na Mão do Redentor, do Paul Tripp, você precisa ler. Segundo, como as pessoas mudam, você precisa ler. Então, eu estou dizendo da minha própria experiência. Depois, eu sugeriria o livro da Elyse Fitzpatrick, Ídolos do Coração. Em seguida, eu poderia indicar para você quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Então, essa sequência de obras, e aí eu estou falando do que eu já li, isso vai causar um impacto tremendo na sua vida pessoal. Bom, mas tendo então cumprido esse efeito na sua vida, você vai perceber naturalmente o impacto disso nas suas relações pessoais, familiares, na comunicação do evangelho, o seu púlpito. Então, assim, se nós quisermos transformar todo o nosso conhecimento, como o próprio, a gente vê o pessoal na área de aconselhamento falando, né, que às vezes nós pastores, e aí tem um livro Vocação Perigosa, do Paul Tripp, nós ficamos com a cabeça cheia e achamos que a cabeça cheia de teologia é tudo. Mas não, o que nós precisamos é transformar todo esse conhecimento teológico em ações práticas, e isso só acontece pela graça. E Deus tem nos oferecido o aconselhamento bíblico como essa ponta articulatória e que faz com que todos esses eixos trabalhem em harmonia, mas faça a roda, e eu vou usar a expressão, a roda da vida funcionar melhor do que como tem funcionado em nossas vidas. Então, se eu posso dizer para você uma coisa você, por exemplo, que é diretor de seminário, diretor de instituto bíblico, de formação missionária, formação de pastores, promovam o aconselhamento bíblico não como um eixo paralelo, mas como um eixo articulatório, ou como uma peça articulatória dos grandes eixos, para que todo o conhecimento teológico seja transformado por meio dessa peça articulatória que é o aconselhamento bíblico em vida prática, em vida que faz sentido, a roda da vida, no bom sentido, não oriental, mas a roda da vida sendo fluida em direção a Cristo, em direção às pessoas continuamente. Então, eu penso que seria esse conselho que eu daria para esses irmãos também, diretores de seminário, e para você que é pastor, para você que é obreiro, evangelista, missionário, leia aconselhamento bíblico não como uma carga a mais, mas para a sua própria vida. E eu quero dizer para você que, naturalmente, isso vai ter um impacto tremendo na sua vida e você vai aprender a articular todos esses grandes eixos da teologia e aplicá-los na vida prática. Então, o aconselhamento bíblico, como missões, por exemplo, estão dentro dessa área de teologia prática, de teologia pastoral, que nós precisamos tanto. Então, eu penso que o aconselhamento bíblico, ele é esse núcleo, ou esse bojo, ou essa grande ponte articulatória dos eixos e que conecta a mim e a você com o mundo e com a realidade. Lembra, aplicar a palavra de Deus a pessoas com nome, com CPF, com passaporte, com identidade própria. Então, essa vida real, e não simplesmente, às vezes, intelectual ou cognitivo apenas, mas o aconselhamento bíblico ele consegue articular de tal forma que a gente viva a vida cristã na prática e fazendo diferença na vida das pessoas, pela graça de Deus, obviamente. Que bênção maravilhosa, Marcelo. Eu rogo a Deus que muitas pessoas, não somente aqueles que estão nos assistindo agora, mas aqueles que vão ter acesso a este programa, possam ser beneficiados, abençoados com tudo aquilo que nós conversamos nessa tarde, para unir, para trazer àqueles que estão nos assistindo esta relação íntima entre aconselhamento bíblico e missões. Nós vamos ter que acabar agora o nosso programa, infelizmente,
depois de sermos tão abençoados por você, meu irmão. Eu gostaria, antes de acabar, de externar aqui o meu abraço a todos aqueles irmãos que nos acompanharam nessa tarde, o Cadu Oliveira, a Oralice Lima, a Solange Lima, o João Almeida, reverendo João, lá de Porto Alegre, Igreja Presbiteriana Cristo Redentor. E tenho aqui até algumas perguntas que, infelizmente, nós não podemos responder agora ao vivo, mas eu posso até conectar vocês dois aí para que o reverendo Marcelo possa estar respondendo algumas perguntas que nós temos aqui no nosso chat, mas eu quero também deixar um abraço à irmã Delva, a Paula Lima. Essa é uma pessoa importante, né, Marcelo? A Paula Lima aqui tá participando do Irmã programa. querida, O irmã Luciano, querida, isso. o Luciano Chaves, a Tânia Rissa, a todos vocês que acompanharam o programa Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Marcelo, um grande abraço. Muito obrigado por ter nos abençoado de uma forma tão maravilhosa nessa tarde, nos animando, nos desafiando e encorajando a cada um de nós, pastores, missionários, obreiros, aqueles irmãos que estão servindo na igreja local, em congregações, em campos missionários, aí neste nosso grande país. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. E a você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência. O programa Conhecimento e Piedade está acabando, mas nós voltamos na semana que vem com o reverendo Carlos Mendes, da Igreja Presbiteriana Esperança, também de Brasília, né? Então os pastores de Brasília estão nos servindo aqui no programa Conhecimento e Piedade. Que Deus abençoe a sua vida, uma boa tarde e até semana que vem. Até mais.